Lá no Corinthians está acontecendo algo mais do que inusitado, bem para lá do inusitado. O Corinthians atravessa, eh, não vou dizer que é a maior crise da sua existência não, porque o Corinthians ele vive por um fio há muitos anos. O Corinthians ainda não entrou naquela crise insustentável e irreversível pela sua grandeza, pela sua torcida e pelos benefícios que ele tem dado pela maior gestora do nosso futebol, conhecido como CBF. O Corinthians há muitos anos, a gente sabe que a dívida corintiana não para de crescer. É uma dívida que ela não se esconde, porque não existe barreira é, de dimensões suficientes para esconder tudo o que acontece dentro do Corinthians. Desde 2005 que as coisas são externadas de forma vexatória e escandalosa no Corinthians, mas que nenhuma providência judicial é tomada contra a instituição e principalmente contra aqueles que são os responsáveis por fazer a coisa acontecer como acontece. Mas nos últimos anos, e principalmente no ano de 2025, aconteceu algo talvez mais inusitado do que poderia acontecer. O Corinthians contratou um astro do futebol mundial, Memphis Depay, e é um astro do futebol mundial, um grande craque, muito diferente dos jogadores normais, e contratou esse camarada sem ter dinheiro para arcar com os valores acordados em contrato. E dia após dia o Corinthians ele protagoniza cenas que dificultam ainda mais o entendimento do porquê que fizeram essa movimentação de mercado, trazendo esse jogador. É lógico, né? A gente consegue entender de forma bem rasa e esporádica o porquê, né, de forma bem superficial, o porquê do Corinthians fazer contratações absurdas como é a contratação do Memphis Depay. É porque o Palmeiras, seu principal concorrente, está ali, né, sempre brigando na ponta, e o Corinthians entende que precisa dar uma resposta ao seu torcedor e também dar uma resposta ao próprio Palmeiras, porque é o seu maior rival. Mas essa resposta do Corinthians vem sendo dada a qualquer custo, o que pode custar muito mais caro do que parece. E o outro motivo, a outra razão, é o Flamengo, que fora de São Paulo, a âmbito nacional, é o seu principal rival. Os dois clubes de maior torcida já dividiram palcos de grandes decisões e o Flamengo, muito bem, com jogadores astronômicos. Consequentemente, o Corinthians quer dar uma resposta ao seu torcedor e uma resposta também ao Flamengo. Porém, faz isso a qualquer custo. E isso pode custar muito caro no futuro não muito distante. Para se ter uma ideia, o Memphis Depay ele é o detentor de toda a premiação do Campeonato Paulista que o Corinthians foi campeão. Todos os valores vão para os bolsos do Memphis Depay, ou foram para os bolsos do Memphis Depay. O Memphis Depay mora em uma cobertura alugada pelo Corinthians, que custa R$ 250 mil mês. Memphis Depay tem ali todo o tratamento devido e necessário que um rei poderia ter se um dia viesse descansar aqui no Brasil. Mas a última do Corinthians, ela ultrapassa todos os limites. A diretoria do Corinthians, depois de ter acesso às reclamações públicas do Memphis Depay, reclamação essa que foi feita através das suas redes sociais, fazendo algumas postagens de onde estava tirando férias, de que possivelmente, dando a entender que possivelmente não voltaria ao Brasil para jogar no Corinthians se a dívida que o Corinthians tem com ele não fosse quitada. São 6 milhões de reais, salários atrasados, porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar o salário. O que é que o Corinthians fez? Aliás, o Corinthians não tem dinheiro para pagar o salário de nenhum jogador do elenco corintiano. Mas, para o Memphis Depay, sempre existe um jeitinho. E dessa vez, o jeitinho que o Corinthians deu foi algo entristecedor. Todo mundo sabe que o Corinthians tem o melhor e maior time do futebol feminino dentro do Brasil. Consequentemente, ele tem no seu elenco as principais jogadoras brasileiras, as melhores jogadoras brasileiras, frequentadoras de seleção e que já pisaram nos países
fora, óbvio, fora do Brasil, nos países europeus, onde o futebol feminino é de fato valorizado. E hoje estão aqui, elas recebem salários consideráveis. O Corinthians deve o Memphis Depay algo em torno de 6 milhões de reais. E, segundo as informações, os cofres do Corinthians contavam com cerca de 1 milhão e alguma coisa para arcar com a folha salarial das meninas do time feminino. O Corinthians subtraiu esse valor e depositou tudo na conta do Memphis Depay para que o Memphis Depay pudesse retornar das férias e voltar a treinar com seus companheiros que estão com salários atrasados. A crise do Corinthians ela não terá fim, porque ao agir dessa forma, a diretoria está dando um recado muito claro para o seu elenco. E isso tem ganhado uma conotação muito grande na mídia paulista, principalmente o craque Neto, que se posiciona de forma muito veemente contra a postura da diretoria e também contra o Memphis Depay. Sinceramente, contra o Memphis Depay eu não tenho nada a dizer, porque o Memphis Depay é contratado pela instituição paulista. Consequentemente, as consequências têm que ser encaradas de frente pela diretoria, pela própria instituição. E aí a reclamação é de todo o elenco, ou seja, o elenco do Corinthians hoje está dividido porque os salários do Memphis Depay eles dão um jeitinho para poder arcar. Já o salário do restante do elenco, a diretoria corintiana não faz tantos esforços assim. Presságios para rebaixamento dentro do Corinthians, requisitos de rebaixamento, porque a crise dessa vez ela ganha uma conotação maior quando os cronistas, corintianos ou não, aqueles envolvidos na maior mídia do nosso país, se posicionam de forma veemente, contrária à própria instituição, incitando, obviamente, a torcida contra o clube e, consequentemente, deixando desnudado o que acontece nos vestiários do Timão. A coisa no Corinthians parece não ter fim e muita gente torce para que isso perdure por mais alguns meses até que o Corinthians possa voltar ao inferno do futebol brasileiro, considerado como segunda divisão. Todo mundo sabe que passar por lá não é nada fácil, a permanência por lá é mais complicada ainda, haja vista o torcedor cruzeirense que conhece muito bem essa história. A crise no Corinthians ela não é apenas institucional, ela ultrapassa até mesmo o social, porque ela afeta diretamente a sociedade em um todo, porque afinal de contas são 26 milhões de torcedores que torcem pelo Corinthians e quando a crise institucional ultrapassa todos os seus limites e acaba afetando pessoas que, de forma direta ou indireta, estão ligadas à instituição, a coisa se agrava ainda mais. Já teve uma invasão extremamente estranha e perturbadora lá no CT do Corinthians, na verdade, lá no Clube Social do Corinthians, e agora mais essa pérola da diretoria corintiana mostrando que o amadorismo impera no futebol brasileiro. E ele não está apenas aqui em Minas Gerais, porque se você pegar aí e subir tela na Cláudio Silva TV 360, você vai me ver falando muito sobre o Atlético Mineiro. Uma crise institucional que parece não ter fim, né? E o Corinthians parece ser o Atlético Mineiro de São Paulo. São os dois clubes, além do Vasco, que ultrapassam, que passam pela maior crise da sua história. Só que dessa vez é um pouco diferente, porque a conotação que isso ganha nas plataformas digitais, ela nunca houve da maneira que hoje acontece. Tudo ganha uma proporção muito maior agora que nós temos as redes sociais à disposição de todos nós. Corinthians, eu acho que dessa vez a vaca vai pro brejo.